hoje, qualquer pessoa que passe por um sofrimento psíquico, ela vai ter espaço no CAPS. Então, existem no CAPS diversas atividades, diversas propostas. Temos pacientes que a gente considera, os pacientes com transtornos mentais graves, que precisam de cuidados mais intensivos, mais diários. Mas também tem os atendimentos aqui dentro, que são um pouco mais parecidos com aquele nível ambulatorial, atende criança. Então, qualquer pessoa com sofrimento psíquico, ela vai ser acolhida no CAPS. E com relação aos desafios que vocês enfrentam diariamente, né? Você falou sobre a discriminação, sobre o preconceito, mas além disso... Que ainda existem, né? Muita coisa. E assim, além do preconceito e da discriminação, falta de remédio, falta de acesso a alguma medicação, algum tratamento, vocês passam por esse tipo de desafio? Então, assim, eu vou falar por Cantagalo, né? Sim. A gente, em termos de estrutura nesse sentido, a gente tem algumas situações que a gente precisa sim avançar, precisa melhorar. Mas, por exemplo, medicação, a gente não tem problema com medicação. Hoje a gente tem um déficit de profissional de apoio que acaba sendo muito importante, né, nessa dinâmica do CAPS. Porque diferente do ambulatório, que está lá o doutor, né, seja qual for, psicólogo, né, doutor... Eu estou sendo irônico, né? Que vai lá, te atende, volta a semana que vem. Aqui não. Aqui a gente tem uma dinâmica que, apesar das especificidades dos profissionais, a gente trabalha numa lógica interdisciplinar. Entendi. Então, às vezes, numa abordagem que a gente tem que fazer numa crise, e naquele momento, né, vai um psicólogo, ou assistente social, terapeuta ocupacional, enfermeiro. Mas se tiver ali disponível também um profissional de apoio, seja do administrativo, da cozinha, ele vai participar dessa abordagem também. Porque aqui a gente acaba tendo essa fluidez dentro das ações. Isso é muito bonito. Então, muitas das vezes, que a gente precisou, né, tá indo, né, numa visita domiciliar ou no hospital mesmo, fazer uma abordagem, muitas das vezes estava com a gente aquele profissional que não é de saúde mental, mas é um profissional psicossocial, porque ele está aqui dentro, trabalhando dentro dessa fluidez interdisciplinar. E assim, é lindo o trabalho que vocês fazem diariamente. E assim, com relação à quantidade de pessoas, vocês tiveram superlotação ou então um crescimento maior de uns tempos antes da pandemia, pós-pandemia? Então, porque a gente sabe que pandemia mexeu muito com o psicológico do mundo inteiro. Sim. E aí, como que foi essa recepção de vocês? Então, né, a gente tem que estar atento, né, a essas transformações que acontecem nos perfis, né? Então, assim, mesmo antes da pandemia, algumas situações, claro, tem estudos, a gente poderia estar, né, desenvolvendo aqui horas aqui, a gente está falando de algumas questões, mas, por exemplo, períodos assim em que o índice de tentativas de suicídios eram altíssimos em Cantagalo, tentativas e suicídios. Períodos em que automutilação também um índice muito grande, né? A pandemia trouxe né, diversos problemas, né, que teve a ver com isolamento, pessoas que tinham, né, uma dinâmica na sua vida de contato, de sociabilidade, e de uma hora para outra elas se viram isoladas. A pandemia trouxe também a questão exacerbada do luto. Quantas pessoas, né, quem não conhece, quem tem alguém na família ou conhece alguém que tenha perdido alguém. Então, assim, e isso acabou, né, aumentando muito a demanda. E curiosamente, né, isso aí também não é um estudo oficial, né, mas é uma percepção, né, que nós, trabalhadores, a gente acaba chegando, né. Nesse período de desafio que a pandemia trouxe, a vulnerabilidade foi maior nessa população dita não louca, normal.
Porque assim, a maior parte dos pacientes né, que tinha esse diagnóstico, né, essa condição, né, mais agravada, entre aspas, elas tinham esse suporte, né? Eles tinham uma dinâmica que eu acho que já ajudaram a protegê-los um pouco mais. Mas essa população dita normal, que estava trabalhando, que estava na igreja, que estava nos clubes, que estava vivendo a vida normal, de uma hora para outra elas passaram a ter que ter um funcionamento, né, dentro de um contexto anormal. E aí sim teve esse crescimento dessa demanda. E até vocês, como profissionais de saúde, vocês tiveram que se adaptar a alguma... ir para o meio tecnológico? Sim, porque não podia estar recebendo, não podia estar com esse movimento, né? Sim, por conta da pandemia. Sim, e como que foi o processo de adaptação tecnológica? Não, tranquilo até porque na nossa vida pessoal a gente já acaba lançando mão hoje em dia de muitos recursos, né? De hoje você poder ter contato, amizade, relação com pessoas que estão do outro lado do mundo, assim, né? Então a gente conseguiu, né, durante um bom tempo, as atividades coletivas precisaram ser interrompidas, mas os atendimentos não tinham como parar, né? Então a gente conseguiu, dentro de uma estratégia do máximo de proteção, tanto para a equipe quanto para os usuários, a gente conseguiu manter o atendimento, mas a gente abriu para essas possibilidades também. Então, o atendimento remoto, né, as reuniões com a rede intersetorial e a rede intrasetorial remotamente, porque, por exemplo, às vezes o CAPS não tinha condição de estar lá no território, lá, né, no distrito distante, mas a nossa articulação com aquela equipe que está lá, naquele PSF, a gente conseguia alcançar aquele usuário que estava com necessidade. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. A galera de casa, eu aqui também como entrevistador, eu aprendi muito, achei super interessante a dinâmica de trabalho de vocês. Eu conheci um pouquinho do CAPS, mas não tanto quanto que você acabou de me apresentar. Sim. Não, você sabe, né, que a sua mãe é uma referência também na saúde mental de Cantagalo. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação e obrigado pelo carinho. Eu que agradeço, tá? A oportunidade, tá?